Olá, vamos dar continuidade então na nossa aula. Essa vai ser a segunda encontro nosso. O primeiro encontro foi presencial. E a gente vai começar então dando continuidade à aula passada. Na aula passada falamos a respeito do crescimento populacional, que é um dos principais motivos, né, do impacto acelerado no meio ambiente. E há uma relação, então, nesse último século, né, entre o homem e o meio ambiente, e essa relação está alterada. O motivo é o crescimento populacional da espécie humana. É necessária a expansão da consciência coletiva com relação ao meio ambiente, avaliando então as atuais demandas sociais e ambientais e também as empresariais. Então, práticas corretivas e repressivas acrescentam novos instrumentos governamentais voltados para a prevenção de poluição. Então, torna-se necessário e fundamental o estudo prévio de impactos ambientais. Bom, o avanço do desenvolvimento tecnológico exige novas concepções, entre elas a gestão ambiental. As informações publicadas pelas Nações Unidas e pelas organizações internacionais do trabalho e a Organização Mundial do Comércio geram então a abordagem da evolução do homem no século XX. Informações essas que veremos a seguir. Bom, essa evolução provocou consequência sobre o meio ambiente, originando então as normas internacionais da família ISO 14000. Bom, o que então seria a família ISO 14000? A família ISO 14000 nada mais é do que estabelecimentos de padrões esses a serem executados no processo produtivo. Falaremos mais sobre a ISO 14000 nas próximas videoaulas. Bom, então o crescimento humano em 1900 era em torno de 1,6 bilhões e em 2013 saltou para 6 bilhões de indivíduos. Foi rápido e está ainda em expansão. A economia global do século XX deu um salto significativo. Em 1900, era de 2,3 trilhões de dólares. 97 anos após, saltou para 39 trilhões de dólares. Lógico que, se é um crescimento vultuoso na economia global, isso se dá devido à abertura dos mercados internacionais. E aí a gente vai ver que, aumentando então a população, crescimento populacional, a abertura do comércio global, começa então a sofrer impactos na procura e oferta de produtos e serviços. Com o crescimento então por demandas de serviços e produtos, obriga automaticamente que a indústria produza mais produtos ou serviços para atender essa demanda. Automaticamente, os produtos precisam de matérias-primas, essas retiradas do ambiente, onde sofre a pressão pelo crescimento e pela procura de produtos e serviços, o aumento dessa procura. Bom, então o comércio internacional em 1950 era de 380 milhões de dólares. E em 1997, exatamente 47 anos depois, foi registrado 6 trilhões de dólares. Olha o aumento, o pulo que deu com a abertura do comércio internacional. Na segunda metade do século XX, o consumo foi estupendo. A produção de grãos, o consumo de água, lenha e carnes triplicaram. Ok? Então, os combustíveis fósseis em 1990 foram 4 vezes maior do que 1950. O uso desses combustíveis, o aumento desses combustíveis. Então, a comunicação telefônica, por exemplo, ela foi alarmante. Em 1960 existiam 89 milhões de linhas. Em 1996 aumentaram 9 vezes. A telefonia móvel, celulares, em 1996 existiam 10 milhões de unidades. 6 anos após, foi 14 vezes maior. Outros aspectos da evolução da economia humana, quanto à geração de emprego. Nos Estados Unidos, na segunda parte do século XX,
o setor de manufatura ocorreu um aumento de 440% de postos de trabalho. Entretanto, a distribuição de riquezas ocorreu desigualmente. Em 2001, somente 225 indivíduos mais ricos têm $1 trilhão e 2 bilhões de habitantes não possuem energia elétrica e 1 bilhão não têm acesso à água potável. É chocante esses dados, né? Se a gente parar para analisar, não precisamos nem sair muito longe das nossas casas, da nossa cidade, do nosso bairro. Um exemplo que eu vou citar é que em Vassoura possui um bairro que existe pessoas que não têm acesso à água potável, não têm acesso, a maior parte da cidade não tem acesso ao esgotamento sanitário. Então, são coisas que a gente pode pensar para fazer uma gestão ambiental com eficiência. Quem sofreu também foi a atmosfera. Ela também foi afetada. Chuvas ácidas, por exemplo, gases como enxofre ou nitrogênio, ácido sulfúrico ou ácido nítrico. A queima de materiais provocam também um efeito estufa através do dióxido de carbono, ou óxido de nitrogênio e outros. Esse também é um problema relevante, que é o efeito estufa. Assim, comparando-se as temperaturas desde 1880 até 2000, a atmosfera tornou-se quase 4 graus mais quente. Bom, os desgelos das calotas polares, por exemplo, na Antártida, nos seus 7.000 quilômetros quadrados, já não tem mais a cobertura usual. E aí a gente até brinca, né? Coitado do urso polar, tá ali equilibrando num pedacinho de gelo que sobra para ele. Mas é uma realidade. O descarte de matéria orgânica quando atinge os rios, por exemplo, são nocivos à saúde humana. Temos um exemplo agora atualíssimo que aconteceu aí agora com a estação de tratamento do Guandu. Vamos entrar nos detalhes mais à frente. Bom, ciclos dos nutrientes na natureza, o aparelho digestivo dos animais, fezes, urina e solo, vegetais. Então é um ciclo contínuo, é um fluxo contínuo, onde os nutrientes são reciclados e aí no solo e dão origem aos vegetais e aí começa todo o processo do fluxo, onde os animais, que são herbívoros, automaticamente se alimentam desse vegetal e depois defecam e urinam e o ciclo se continua, né? Na raça humana, são sintetizados também esses nutrientes no solo, nos vegetais, aí depois para o aparelho digestivo do homem, da mesma forma, fezes e urina, porém, são despejados nos aquíferos superficiais. É um fluxo aberto, não é contínuo, provocando, então, os vetores em micro-organismos, a proliferação deles, e na estação de tratamento, para fazer o tratamento, gera o CO2 na atmosfera, e depois é liberado aos aquíferos superficiais. Bom, sem as estações de tratamento, os nutrientes são descartados in natura, nas geleiras, nas galerias de águas pluviais, contribuindo então com a proliferação de ratos, baratas e outros organismos. Bom, se a gente for pensar seriamente, a gestão ambiental ela falta em diversos órgãos competentes. Por exemplo, no nosso município, onde todo o esgotamento da cidade, ou a maior parte dele, 99%, é jogado in natura nos rios. Tivemos aí agora o exemplo da SEDAI, na estação de tratamento do Guandu, onde esses micro-organismos estão presentes in natura nos rios, onde prolifera então a alga que torna a água aí que está sendo abastecido o Rio de Janeiro imprópria para o consumo. Bom, a gente vai ficando por aqui, essa videoaula, e a gente vai dar continuidade numa próxima videoaula. Qualquer dúvida que você tiver sobre essas aulas, participe do fórum. Acesse o fórum para tirar suas dúvidas, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.